A terceira série Símbios. Vamos para a nossa parte 2 das aulas de linkage, tá? E aí eu vou estar disponibilizando mais uma vez o slide para que a gente possa fazer isso juntos, tá? Se não me falha a memória, a gente discutiu na última aula essa parte aqui da aula, ó. A gente foi para trás. Deixa eu ir para frente um pouquinho atrás. Esse aqui a gente já viu, né? Nós discutimos então aquela parte final do trabalho de Morgan, onde a gente chegou à conclusão de que um ser vivo, né, através de meiose, ele vai estar produzindo para a gente os seus gametas, né? Então, um indivíduo que é 2N, diplóide, vai produzir, ao final do processo meiótico da meiose, 4 células que são células apóides. Vale lembrar que tanto aquela primeirinha lá vermelhinha quanto aquela última azul, elas são iguais a quem deu origem a ela, tá? Como elas são iguais a quem deu origem a ela, vou chamá-las de parentais. Essas duas do meio tem essa troquinha você conhece, você sabe que o nome da troquinha é crossing over, né? Ou seja, recombinação. Então eu vou chamar esses dois gametinhos de gametas recombinantes. Vale lembrar algo mega importante, vamos deixar isso aqui bem destacado na nossa videoaula de hoje, tá? Que 4 foram as células produzidas através do processo de crossing over. 4 foram as células. Contudo, apenas 2 são recombinantes. 2 são normais, 2 são recombinantes. A gente vai usar isso mais à frente quando for resolver exercício, tá? Então, vale lembrar que o número de células que são produzidos foram 4, só que a metade delas são recombinantes. Então, a metade das células são recombinantes. Vale lembrar isso, tá? Tá, vamos então começar a discutir o trabalho de Morgan em si. O que Morgan fez para ser tão famoso para a genética? Qual foi a sua contribuição, né? Morgan ele pegou e começou a trabalhar com Drosophila. Mendel trabalhou com Evilha, né? Apis sativa. Já o Morgan trabalhou para a gente com as moscas da fruta, que é a nossa mosquinha, ou então a Drosophila. Ele pegou uma mosca que tinha um corpo cinza, com as suas asas longas, cruzou com uma mosca que tem um corpo preto, com as asas vestigiais. No cruzamento que ele fez, a gente percebe que isso tem moscas de corpo cinza e asas longas. Se parar para pensar, se ter o corpo cinza e ter asa longa é dominante. Por que eu sei disso? Porque quando eu cruzei ela com aquela preta vestigial, ela sobressaiu. Então, essa geração F1 que o Morgan pegou para nós aqui é uma geração que está misturada, ou seja, ela é heterozigota. Como você pode ver na imagem, Pzão, Vzão é a mosca parental, Pzinho, Vzinho é a outra parental. Na F1 a gente tem o heterozigoto, Pzão, Vzão. O que acontece? 100% da prole vai ser assim, 100%. Isso bate com o trabalho do próprio Mendel, que a gente viu. Quando a gente pegou aquela ervilha que era amarela, cruzou com aquela que era verde, surgiu 100% verde. Então, até aqui não tem nada demais no trabalho de Morgan, nada se diferencia em relação ao trabalho de Mendel, tá? Esse, então, é como se eu dissesse que ele é um resultado esperado, né? É comum esperar isso aqui, está dentro do padrão. O Morgan pegou esse indivíduo que ele acabou de obter, esse indivíduo Pzão, Vzão, na sua F1, e fez com ele o que nós chamamos de cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? O cruzamento teste é quando eu cruzo um dominante com o seu recessivo. Sempre vai ser assim, cruzar um dominante com recessivo, eu vou chamar isso de cruzamento teste. Vamos parar para pensar um pouco? Qual é o tipo de gameta esperado que esse Pzão, Vzão vá produzir? Lembrando que ele já chegou à conclusão que era um caso de linkage, ou seja, eles estão ligados no mesmo cromossomo. Então, o resultado esperado é que eu tenha o gameta, que o indivíduo Pzão, Vzão, que é o caso dele, Pzinho, Vzinho, produza que tipo de gametas? Olha, 50% dos gametas produzidos serão Pzão, Vzão, enquanto que o outro Pzinho, Vzinho vai compor também 50%. Isso é esperado, isso é natural. Prof, estou com dúvida, me ajuda. Se eu sou azão, azinho, qual é a quantidade de gameta azão que eu vou produzir? Bom, 50%, é só eu
separar. Então, a separação eu chamo de meiose. Nesse caso aqui, para mim, a única diferença que está vendo é que eu estou separando o cromossomo inteiro e não só o gene. Porque quando eu vou fazer um gameta, eu não faço gameta baseado nos genes de forma separada. Eu faço gameta baseado no cromossomo inteiro que eu estou passando para ele. Então, é como você pegar aí mentalmente e rachar no meio esse indivíduo. Ao dividir no meio, eu vou produzir 50% de cada um. Veja, o outro indivíduo não é Pzinho, Vzinho, Pzinho, Vzinho? Então, qual é a única combinação que nós temos lá naquele tipo de cruzamento? A única combinação que eu tenho é o próprio Pzinho, Vzinho. Então, assim, é só eu começar a pensar que eu estou separando agora os cromossomos. A separação de cromossomo homólogo, tá? O nome disso, aliás, isso acontece na meiose. É a meiose a responsável por a separação dos cromossomos homólogos. Por que até aqui esse estudo, que está sendo similar ao de Mendel, não é o de Mendel? Porque Pzão, Vzão estão no mesmo cromossomo, ou seja, estão ligados. Para onde o Pzão foi, o Vzão teve que ir junto. Para onde o Pzinho vai, o Vzinho teve que ir junto. Então, eles estão ligados. É essa, para nós, a mega diferença que há entre Morgan e Mendel, pelo menos até aqui. Tranquilo? Tá, então vamos dar sequência. Que tipo de filhotes você espera que esses gametas façam? Ó, gente, é só juntar. Eu vou juntar o Pzão, Vzão com quem do outro lado? Pzinho, Vzinho. Vou juntar o Pzinho, Vzinho com outro Pzinho, Vzinho. Então, quando eu faço para a gente essa junção desses gametas, né? Não sei se dá para você ver aqui, ó. Esse laranja aqui é o que veio da mãe, né? Que é aquela de corpo preto e asas vestigiais, cruzando com esse que veio do pai. É simples. Juntei os dois. O Pzão é o dominante, então ele vai ter o corpo cinza. O Vzão é dominante, vai ter a asa longa. Lá embaixo vai ser preto e vestigial, porque só tem o Pzinho. Então, esse tipo de cruzamento que Morgan fez é totalmente esperado. É um cruzamento comum, normal. Então, o Mendel com esse cruzamento, o Morgan, desculpa, com esse cruzamento, ele está nos mostrando que a única diferença que há entre ele e Mendel é que os caras estão no mesmo cromossomo. Claro? Tá, mas vejamos. Esse era o cruzamento que eu chamo de cruzamento esperado. Só que houve um cruzamento chamado cruzamento observado. Então, entre o esperado e o observado, houve uma pequena mudança. Né? O que será essa pequena mudança? O que fez com que houvesse essa pequena mudança? Vamos imaginar de novo esse mesmo indivíduo da F1 nossa lá. Ele é Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Ou seja, ele é heterozigoto. Vou cruzar esse heterozigoto com quem, gente? Com o seu homozigoto recessivo. Alguém lembra qual é o nome desse tipo de cruzamento? Cruzamento teste, né? Cruzamento teste é aquele que eu vou cruzar o dominante com o seu recessivo. Vamos dar uma olhada? Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. É ou não é um tipo de gameta produzido esperado? Ué. Eu acabei de mostrar para você no quadro anterior que era esperado aparecer 50% desse tipo de cara. Somado os dois, 100%. O problema é que quando o Morgan fez o trabalho dele, ele percebeu que tinham 41,5% do Pzão Vzão, 41,5% do Pzinho Vzinho, dando um total de 83%. Isso começou a chocar. Isso não era esperado. O esperado era ter 50%. Aí ele percebeu que ele encontrou um gameta Pzão Vzinho, mas espera aí, o pai dele não é Pzão Vzinho. E ele encontrou um outro gameta que era o Pzinho Vzão. Quando você vai lá olhar de novo no azul, você não tem o cara que é Pzinho Vzão. Então, esses dois gametas, eles não eram esperados. Não era esperado esse tipo de gameta. Esse foi apenas observado, ou seja, essa é a novidade do trabalho de Morgan. Morgan, então, descobriu que existe uma mistura entre esses cromossomos na hora de formar o gameta. Essa mistura que acontece, eu chamo de recombinação. Então, se esses gametas não eram esperados, ou seja, não se parecem com os pais, eles não são parentais, e só surgiram
através de uma recombinação, eu vou chamá-los de recombinante. Então, gente, esse indivíduo que está em linkage, ele vai produzir para nós os 4 tipos de gameta lá do Mendel, né? É o nosso Pzão Vzão, Pzinho Vzinho, Pzão Vzinho e Pzinho Vzão. Lá. Só que lá no Mendel era 25% para cada um deles. Já viu isso aqui nas videoaulas. E agora não, eu tenho frequência diferente, eu tenho quantidades diferentes. Vamos ver? Esses caras lá de cá, normal, é o Pzinho Vzinho. Na verdade, esse aqui ele não está mudando muita coisa, ele é sempre igual, tá? O que acontece? Esses aqui que não eram esperados, eu vou dizer para a gente o seguinte, ó, só um mapa ficar melhor. Esses que não eram esperados, quem são eles? Né? O que eles fazem para a gente? São aqueles que vieram através do crossover. Então, os gametas não esperados, que não era, eu não estava esperando encontrar ele, só vieram ou só aconteceram por crossover. Então, o que eu posso concluir? Aconteceu crossover ali. Lembra o que é crossover? Que é aquela mistura de partes que há entre os cromossomos homólogos. Só que esses caras não é padrão. Como ele não é padrão, ele vai estar sempre em menor frequência, tá? Sempre menor frequência. E quando eu pego e somo esses dois menores, eu vou encontrar a taxa de recombinação. Então, sem errar, peguei 8,5% de um, mais 8,5% do outro. Somei os dois, deu 17%. Esse 17% eu vou chamar de quê? De taxa de recombinação. Ou seja, 17% dos gametas que vão surgir são gametas não esperados. Aconteceu crossing over para poder eles aparecerem. Tranquilo até aqui? Então, o Morgan acaba de dar para nós uma segunda contribuição. Ele descobre a existência do crossing over, né? E como que isso atua na nossa prole. Porque se para pensar, aqueles lá que têm maior frequência são os gametas esperados. E o gameta esperado sempre vai estar em maior frequência. E eu vou sempre usar a maior frequência para descobrir a disposição dos genitores, enquanto que o menor para descobrir a taxa de recombinação. Tá? A disposição e a taxa, até o final da aula você vai entender melhor quando eu te mostrar isso no exemplo prático. Tá? Então, o que eu quero que você entenda agora? Eu entendo o seguinte, que um indivíduo heterozigoto, em linkage, ele pode produzir os 4 tipos de gameta. Só que eles vão produzir em quantidades diferentes. Essa é a ideia. Quem tiver menor frequência são os recombinantes. É aqueles que, se eu somá-los, eu vou encontrar a taxa de recombinação. Quem tiver em maior frequência são os parentais. O parentais é aquele que vai estar à amostra, vai estar à disposição. Tá? Então, é importante lembrar para mim. Como que eu sei que houve recombinação? É porque aconteceu a formação dos recombinantes. E quem é o recombinante? É aquele não esperado. Vale ressaltar também, vale ressaltar também o seguinte. O que vale ressaltar que é importante? Que a taxa de recombinação ela tem que ser menor do que 50%. Vamos parar para pensar? Eles têm que ter a menor frequência. Se eu somar os dois e tiver maioria absoluta, ou seja, mais do que 50%, eles deixam de ser minoria. Tá? Sempre o de crossing over, eles têm que ser minoria. E para ser minoria, essa taxa de combinação ela não pode ser superior a 50%. Tranquilo até aqui? Fiz uma prova e lá eu encontrei que a taxa de recombinação foi igual a 0. O que isso quer dizer? Não houve crossing over. É caso de linkage? É caso de linkage, mas não houve crossing over. Só há crossing over quando aparecem os gametas que não são esperados. Até aqui, tranquilo? Dá para levar? Tá, então vamos voltar para o nosso estudo. E aí, nesse trabalho dele aqui ainda, só organizar melhor aqui, como é que eu posso enxergar esse tipo de situação na prole, né? Ainda dentro do resultado esperado. Olha, percebe que eu peguei o azul, que é do parental heterozigoto, somei com o nosso laranjado, que é desse parental recessivo. Parental, a mesma ideia que
que os faz, tá? Então, por que eu tenho ali 41,5% de indivíduos com corpo cinza e com asa longa? Ó, porque eu tinha 41,5% de pesão vesão. Por que eu tenho lá 8,5% de corpo cinza com asas vestigiais? É porque eu tinha 8,5% de gametas pesão vezinho. Então, em suma, quando eu pego para mim esses dois indivíduos que têm a menor taxa, quando eu pego esse aqui que tem a menor frequência, e quando eu somo eles para a gente, eu vou encontrar a taxa de recombinação. Então, sempre pegarei o de menor quantidade para somar. Lembrando que eu estou somando a quantidade dos gametas, tá? Pegou para mim, deu isso. Agora veja, esses indivíduos aqui da mãe, né, que a mãe é parental, eu posso simplesmente apagar ele. Eu posso tirar ele da nossa conta, porque ela só produz um tipo de gameta, 100% do gameta que ela produz é pezinho vezinho, então como 100% dele é pezinho vezinho, isso não vai alterar minhas contas. Então eu posso chegar à conclusão de que, como eu tenho 8,5%, desculpa, por cento de corpo cinza e asa vestigial, isso veio do nosso pesão vezinho, porque pezinho vezinho ele é o recessivo. Por isso que eu vou tirar ele da nossa conta. Tirei nossa conta, o que eu encontro? Esse para a gente é os gametas recombinantes. Então, como é que eu encontro os gametas recombinantes? É só eu tirar o que veio do recessivo, porque os recombinantes só acontecerão no indivíduo que é heterozigoto. Se ele for heterozigoto, eu posso ter para a gente essa possibilidade dessa taxa, tá? Se ele for recessivo, no sentido de ser homozigoto, se eu trocar o pezinho com o pezinho de lugar, não vai mudar nada. Agora, se eu troco o pesão com o pezinho, aí sim muda muita coisa, tá? Eu vou deixar então para a nossa terceira aula para comentar sobre o mapa gênico, tá? Qualquer dúvida, vá anotando, que quando a gente se encontrar lá na nossa live, eu tiro para vocês a dúvida, fechou?